Eu estou trazendo aqui para o estúdio hoje o doutor Pablo Matos. Ele que é urologista e veio hoje conversar com a gente sobre um assunto que é muito importante, que é cálculo urinário. E que, de uma certa forma, traz problemas, com certeza, às vezes, para a saúde da pessoa. E incomoda, né, doutor? Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa hoje aqui no Bom Dia News. Bom dia, Vanusa. Bom dia, pessoal do Bom Dia News. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar sobre cálculos urinários. Que incomoda, tem incomodado muita gente. Doutor, nesses últimos tempos, a gente sabe que esse problema tem mexido com a vida de muitas pessoas já uma vida inteira. Mas nesses últimos tempos, as pessoas têm procurado mais? Sim, cálculos urinários é uma doença muito frequente no nosso consultório e na saúde de uma forma geral. Existe relato de cálculo urinário desde o Egito Antigo, 4.000 anos atrás. E na vida cotidiana ele é muito frequente. Em regiões quentes, de clima mais árido, como aqui o Nordeste, o Piauí, é muito frequente no nosso consultório a gente ter paciente com queixas, né, que sugerem cálculos urinários. Você vai lá, investiga e realmente confirma a doença. Muito frequente mesmo. Olha, você que está em casa agora, você pode fazer suas perguntas também através da nossa produção, tá? Nós queremos que você participe do nosso programa. O doutor está aqui com a gente e, de repente, existem alguns riscos deste cálculo urinário e que pode trazer problemas para você. Qual seria, assim, a informação que a gente podia levar para quem está em casa a respeito desse assunto? Quais são os cuidados que as pessoas devem ter? Bom, primeiramente, muita atenção para os principais fatores de risco. Pacientes que ingerem pouco líquido, eles têm um risco absurdamente maior de ter cálculos urinários, muito porque a formação do cálculo tem a ver com a concentração da urina. E quando a urina é muito concentrada por falta de líquido, aumenta muito a chance de haver a formação de um núcleo sólido e a cristalização, que é um processo bioquímico, físico-químico, que forma o cálculo propriamente dito. Então esse seria talvez o principal fator de risco. Mas existem outros fatores de risco também relacionados a aspectos dietéticos, como alguns alimentos que são muito ricos em cálcio, né? Quando a gente fala em dieta, a gente sempre tenta chamar a atenção que não é para você restringir proteína, não é para você restringir cálcio na sua dieta. Na verdade, você precisa ter um balanço, onde você pode ingerir tudo, mas ingerir tudo em quantidades moderadas para que você não sobrecarregue o seu organismo com excesso de cristais, de minerais e que possa favorecer um desbalanço, né, nesse equilíbrio e formação dos cálculos urinários. Na verdade, como é que a pessoa pode identificar que algo não está legal? A gente já percebe, muitas vezes a mãe diz assim: menino, olha que essa tua urina está muito escura, presta atenção, tem que beber mais água. Existem, assim, algumas dicas que a gente, de imediato, além disso, a gente pode identificar? O que chama muita atenção, assim, geralmente é cor, né, da urina. A urina tem uma concentração maior, ela está mais escura. Às vezes até assusta, algumas pessoas pensam que é sangramento, e na verdade não é aumento da concentração de minerais, né? O odor também, quando ele fica muito forte, ele sugere uma concentração maior, né? Algumas pessoas chegam a relatar, quando tem muito cristais na urina, que às vezes percebe como se fosse mesmo elementos na própria urina, como se fosse areia, um teor assim mais concentrado de produtos em solubilidade, né? Aí já tem que ficar Tem que atento, ficar esperto, né? Requer uma avaliação, pelo menos para fazer uma pesquisa básica, ver se não tem realmente alguma coisa que está anormal acontecendo no organismo. Doutor, quem mais sofre com esses problemas, com cálculo urinário? Homens, mulheres, quem mais sofre? A gente vê muitas mulheres reclamando do problema. Estatisticamente é homem, tem uma chance um pouco maior, 2 a 3 vezes maior, né? Mas assim, aumenta muito hoje em dia a chance das mulheres, principalmente porque na vida cotidiana a mulher ela está muito se aproximando da vida do homem. Quando eu falo isso, eu quero dizer que a mulher está trabalhando mais, a mulher está sendo mais ativa, a mulher faz de certa forma mais atividade física e às vezes se condiciona a dietas para fortalecimento, que acaba tendo excedente de proteína. Então, assim, está havendo um aumento da população de mulheres no nosso consultório com cálculos urinários. E existem também os fatores de doença. O cálculo urinário está muito associado à síndrome metabólica, que é uma doença global que envolve hipertensão, diabetes, obesidade.
Então, quando você vê a população geral aumentando os níveis de obesidade, hipertensão e essas outras doenças, você vê um aumento junto da população de pacientes que têm cálculos urinários também. Quais seriam os exames ideais para esse tipo para identificar? Para você fazer uma avaliação básica nesse sentido, você geralmente começa a avaliação com um exame de ultrassom, um exame de urina, são exames básicos. Mas também inclui exame de sangue, onde você vê creatinina, hemograma e alguns outros elementos, né, como alguns íons, né, no sangue. Isso é básico. Quando você detecta um cálculo urinário, muitas vezes precisa recorrer a um complemento de avaliação para você também estimar a dureza do cálculo, estimar também o tamanho mais precisamente, porque às vezes o ultrassom não é tão preciso. Às vezes você precisa fazer, por exemplo, uma tomografia, principalmente quando você está pensando que o cálculo seja um cálculo de indicação cirúrgica, onde você precisa às vezes operar e precisa ter uma noção mais precisa da anatomia, da via urinária, do tamanho do cálculo e da localização dele. Mas basicamente isso. Pronto. Doutor, a gente ouve falar muito nas questões até da dificuldade que as pessoas têm na hora de urinar, né? Inclusive, existem pessoas que conseguem, muitas vezes, colocar pedras assim. E todo cuidado é pouco. Existem pessoas que gostam muito de consumir sódio, né? As pessoas gostam do exagero do sal. Isso também influencia muito. Influencia porque ele provoca um desequilíbrio das concentrações e assim, a gente entrar num mérito mais técnico fica mais difícil de entender, mas quando você tem um desbalanço, às vezes uma concentração de um íon desse puxa outros, né? Então você pode ter um desequilíbrio do sódio e mexer com o equilíbrio do cálcio e aumentar a calciúria, que é a eliminação de cálcio na urina. Quando você aumenta a chance de ter concentração e cristalização. Você pode ter também com desbalanço dos outros íons, desregulação também do próprio sistema de absorção intestinal, que faz às vezes com que você aumente a absorção de cálcio, de fosfato, que também são outros elementos que podem formar cálculos. Então, tudo é meio que interligado. Se você tem um desbalanço em um dos componentes, às vezes isso é suficiente para provocar um desbalanço em todos os outros componentes. Para a gente encerrar esse assunto, doutor, queria que o senhor falasse a respeito, por exemplo, das vitaminas, o exagero das vitaminas, principalmente da vitamina C. A gente tem ouvido muitas pessoas falarem sobre esse assunto e tem muita gente consumindo de forma aleatória as vitaminas C. O que o senhor tem para falar? Qual é um vilão para quem não sabe realmente como utilizar essas vitaminas? Existe até aquele ditado que fala, né, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, quando você ingere vitaminas ou outras substâncias sem supervisão médica ou de um nutricionista, você às vezes está incorrendo num risco de aumentar demais a concentração de outros elementos que fazem parte do componente do medicamento, né? Às vezes não é o principal, mas aumenta esses componentes acessórios da confecção do medicamento, e isso pode desbalancear tudo, né? Então eu acho que é fundamental você ter sempre um apoio de um profissional que possa indicar para você. Tá certo. Quando se fala de vitamina C, a gente sabe que vitaminas, de uma forma geral, são benéficas para a saúde, mas a gente sempre tenta favorecer o alimento natural. Porque o alimento natural, ele não vai errar. Não vai errar e ele está na concentração geralmente ideal para a nossa espécie. Então, o ideal seria sempre isso. E se for um medicamento mesmo, aí com supervisão, sempre é mais seguro para o paciente. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença, tá bom? Quem quiser entrar em contato contigo, quem quiser tirar mais dúvidas, como é que faz? Bom, nós estamos aí nos hospitais e clínicas da cidade, temos o nosso consultório, nas redes sociais você encontra o nosso perfil, nosso perfil é o @Dr. Pablo Matos, tudo junto, Matos com 2 T's, e nós ficamos à disposição para contato, temos o nosso endereço de e-mail vinculado às nossas redes sociais também, quem quiser fazer tirar alguma dúvida, alguma questão mais específica, nós estamos à disposição. Sempre interagimos com nossos pacientes nas redes sociais, semanalmente divulgamos vídeos, orientando alguma coisa de saúde, da área de urologia, às vezes saúde de uma maneira geral, e nosso papel como médico é realmente informar. Muito nas obrigada. redes sociais estamos aí, Instagram, Facebook, e estamos à disposição. Obrigada, viu, doutor?